Imagine a cena. Você deu tudo de si. Abriu seu coração, ofereceu seu tempo, colocou aquela pessoa no centro da sua vida. E então, sem aviso, sem explicação suficiente, sem qualquer respeito pelo que você construiu, ela simplesmente foi embora. Ou pior, ficou. Mas te rejeitou de dentro. Fingiu que você não existia. Agiu como se tudo que vocês viveram não valesse nada. E você ficou ali, tentando entender, tentando consertar, tentando de alguma forma recuperar o que sentia que era seu. Essa dor tem um nome, e ela é real. A rejeição é uma das experiências mais profundas que um ser humano pode sentir, porque ela não atinge só o coração, ela atinge a identidade. Ela faz você se perguntar: o que há de errado comigo? Por que não fui suficiente? Por que fui descartado assim? Mas e se eu te dissesse que essa dor que você está sentindo agora, ou que você já sentiu, pode se transformar na maior virada da sua vida? E se eu te dissesse que existe uma filosofia que foi criada há mais de 2000 anos, exatamente para momentos como esse? Uma sabedoria que transforma a rejeição em combustível, que converte a dor em dignidade, e que faz com que quem te descartou comece a sentir o peso daquilo que escolheu abrir mão? Esse vídeo não é sobre vingança. Não é sobre fazer o outro sofrer por esporte. É sobre algo muito mais poderoso do que isso. É sobre você se tornar tão inteiro, tão sólido, tão completo em si mesmo, que a pessoa que te rejeitou vai perder o sono tentando entender como você conseguiu seguir em frente com tanta dignidade. Isso se chama estoicismo. E hoje você vai aprender as 12 lições que mudam tudo. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga, por volta de 300 a.C., fundado por Zenão de Cítio, um homem que perdeu tudo em um naufrágio, e ao invés de se destruir, decidiu reconstruir a si mesmo a partir do zero. Não é por acaso que uma filosofia nascida da perda seja exatamente a mais poderosa para lidar com a rejeição. Ao longo dos séculos, o estoicismo foi lapidado por mentes extraordinárias como Epicteto, um escravo que nunca teve liberdade física, mas desenvolveu uma liberdade interior que ninguém jamais conseguiu tirar dele. Como Sêneca, conselheiro de imperadores, que escreveu sobre a alma humana com uma profundidade que ainda hoje nos tira o fôlego. E como Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo romano, que mesmo com todo o poder escolheu escrever diários de autoconhecimento e disciplina emocional, em vez de se deixar corromper pela vaidade. O que esses três tinham em comum? Todos passaram por rejeição, traição, perda e humilhação. E todos escolheram o mesmo caminho: focar no que podiam controlar e soltar o que estava fora do seu alcance. O estoicismo ensina que você não controla o que os outros fazem, o que pensam, o que sentem ou o que escolhem. Mas você controla absolutamente tudo o que diz respeito a você mesmo. Seus pensamentos, suas reações, suas escolhas e sua direção. E é exatamente quando você começa a exercer esse controle com consciência que algo extraordinário acontece. Quem te rejeitou começa a sentir o peso do que perdeu. Não porque você fez algo para isso, mas porque você se tornou uma versão de si mesmo que é impossível de ignorar. Vamos às 12 lições. Lição 1. A dor é real, mas você não é ela. Existe uma armadilha silenciosa que quase todo mundo cai depois de uma rejeição, e ela é essa: confundir a dor que você sente com quem você é. Você começa a acordar de manhã e já está pesado. Você olha para o espelho e vê alguém que não foi escolhido. Você tenta conversar com amigos e percebe que por baixo de tudo que você fala, ainda está aquela ferida aberta te definindo. E aí você começa a agir a partir da dor. Toma decisões a partir da dor. Trata as pessoas ao seu redor a partir da dor. E isso, meu amigo, minha amiga, é exatamente o que mantém você preso. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas as opiniões que fazemos sobre eles. Pense nisso por um momento. A rejeição aconteceu, isso é um fato. Mas a história que você está contando para si mesmo sobre o que essa rejeição significa, essa história é uma escolha. E você pode escolher uma história diferente. A primeira lição estoica é simples:
mas exige prática diária. A dor é real, mas ela não é permanente. E mais importante, ela não é você. Você é muito maior do que qualquer coisa que alguém tenha escolhido não enxergar em você. Toda vez que a rejeição tentar te definir, você tem que ser capaz de dar um passo atrás e observar o que está sentindo sem se fundir com isso. Os estoicos chamavam isso de visão do observador. A capacidade de olhar para suas próprias emoções como se você fosse uma testemunha e não a vítima delas. Quando você começa a praticar isso, você para de ser controlado pela dor e começa a usá-la como informação. A dor te diz que você se importava, que você investiu, que você tem capacidade de sentir profundamente. Isso não é fraqueza. Isso é uma das suas maiores forças. A diferença está em não deixar que essa dor se torne sua identidade, porque você é muito mais do que o que alguém escolheu não ver. Lição 2. Pare de buscar explicações que não vão chegar. Uma das coisas mais devastadoras que a rejeição faz com a mente humana é criar um loop de perguntas sem resposta. Por que ela fez isso? O que eu fiz de errado? Se eu tivesse agido diferente, teria mudado alguma coisa? Existe alguém melhor? O que esse alguém tem que eu não tenho? Essas perguntas parecem razoáveis na superfície, mas na prática elas funcionam como uma prisão. Você fica girando em torno de algo que, na maioria das vezes, nunca vai ser completamente explicado, e mesmo quando uma explicação chega, ela raramente é suficiente para fechar a ferida. Marco Aurélio escreveu em seus diários pessoais que desperdiçar energia tentando entender as motivações dos outros é como tentar segurar água nas mãos. Você gasta toda a sua força e no final fica com nada. O que você pode entender é a si mesmo, e isso já é suficiente para seguir em frente. A segunda lição estoica é: solte a necessidade de uma explicação final. Isso não significa que o que aconteceu com você foi justo, porque provavelmente não foi. Significa que você decide não mais colocar sua paz emocional nas mãos de alguém que já demonstrou não saber cuidar do que você entregou. Quando você para de buscar explicações externas e começa a construir compreensão interna, algo poderoso acontece. Você recupera o seu centro. Você para de orbitar em torno de outra pessoa e começa a orbitar em torno de si mesmo. E quem te rejeitou, que muitas vezes esperava continuar sendo o centro da sua atenção mesmo depois de te dispensar, começa a perceber que perdeu esse poder sobre você. A paz que vem de soltar a necessidade de uma resposta é uma das formas mais profundas de liberdade que o estoicismo oferece. E essa liberdade, ao contrário da explicação que você tanto buscou, está completamente ao seu alcance agora. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, faz uma coisa agora. Deixa o like aqui no vídeo. Parece simples, mas é o que ajuda esse canal a continuar levando esse tipo de conteúdo para quem mais precisa. E se você conhece alguém que está passando por uma rejeição agora, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Agora vamos continuar, porque ainda temos 10 lições pela frente. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Lição 3. O silêncio é sua resposta mais poderosa. Quando alguém te rejeita, o impulso natural é reagir, explicar, defender, implorar, mandar mensagem, tentar convencer. Ou então ir para o outro extremo e fazer barulho, postar indireta, mostrar para o mundo o quanto você foi maltratado. Os dois caminhos têm a mesma raiz. A necessidade de ser visto, de ser ouvido, de ser validado por quem te rejeitou. E os dois caminhos levam ao mesmo lugar.
você continua dando poder a essa pessoa sobre a sua vida. Sêneca escreveu uma frase que atravessou 2000 anos e ainda hoje corta como uma lâmina. Nada é mais poderoso do que o silêncio de quem tem razão. Pense em como isso se aplica à sua situação. Quando você fica em silêncio, quando você não corre, não explica, não implora, não reage, você faz a coisa mais desconcertante que existe para quem esperava te ver desmoronar. Você fica inteiro. O silêncio estratégico não é indiferença forçada. Não é você fingindo que não dói. É você escolhendo conscientemente não desperdiçar sua energia em quem não soube valorizá-la. É você entendendo que a sua reação, ou a falta dela, é a única coisa que você controla nessa situação. E quando você domina isso, quando você consegue olhar para tudo o que aconteceu e responder com dignidade silenciosa, você se torna algo que a pessoa que te rejeitou nunca esperava. Imprevisível. E o imprevisível fascina. O imprevisível incomoda. O imprevisível faz a outra pessoa se perguntar o que está acontecendo com você, o que mudou, por que você não está destruído como ela esperava. O seu silêncio fala mais do que qualquer palavra jamais poderia. Use-o com sabedoria, use-o com consciência e deixe que ele trabalhe por você enquanto você foca no que realmente importa. Lição 4. Transforme a rejeição em direção. Existe uma perspectiva que os estoicos tinham sobre os obstáculos da vida que é completamente contra-intuitiva em relação ao senso comum e que, quando você realmente internaliza, muda a forma como você enxerga tudo. Para a maioria das pessoas, um obstáculo é algo que te impede de avançar. É um muro, é uma porta fechada, é o fim de um caminho. Para os estoicos, o obstáculo é o próprio caminho. Marco Aurélio escreveu, em seus diários privados que nunca foram destinados a ser publicados: o impedimento à ação avança à ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa ideia, tão simples de ler e tão poderosa de viver, muda completamente a relação com a adversidade. Quando você enxerga o obstáculo não como o fim, mas como o redirecionamento, tudo muda. A pergunta deixa de ser, por que isso aconteceu comigo? E passa a ser, para onde isso está me apontando? Agora aplique isso com honestidade à rejeição que você viveu. Aquela pessoa que te descartou. Aquela situação que te derrubou. Aquele momento que parecia o fim de algo que você tanto queria. E se tudo isso for exatamente o que vai te direcionar para onde você realmente precisa estar? Pense de forma concreta em quantas pessoas que você admira, que tiveram vidas extraordinárias, passaram por rejeições brutais antes de encontrar o caminho que as tornou quem são. Pense em quantas histórias de sucesso real, de amor verdadeiro e duradouro, de propósito encontrado com clareza e paixão, começaram com uma rejeição que na época parecia o fim absoluto do mundo. A rejeição que você está vivendo agora pode ser o redirecionamento mais importante que aconteceu na sua vida até hoje. Mas você só vai conseguir ver isso se parar de olhar para trás, com a amargura de quem perdeu, e começar a olhar para frente, com a curiosidade de quem está sendo chamado a descobrir algo maior. Que versão de você está sendo convocada a emergir a partir dessa dor? Que energia que você estava desperdiçando tentando ser aceito por alguém que não te via, pode agora ser investida em você mesmo, nos seus projetos, nos seus sonhos, nas suas relações que de fato te valorizam e te respeitam? A rejeição tem direção. Ela está apontando para algum lugar. O seu trabalho não é lamentar a porta que fechou. É encontrar com os olhos abertos e a mente clara qual porta ela estava impedindo você de ver. Você está chegando na metade desse vídeo e eu quero saber: qual das lições que você ouviu até agora está tocando mais fundo em você? Escreve nos comentários. Pode ser só o número da lição. Pode ser uma frase. Pode ser uma palavra que resume o que você está sentindo. Ler os comentários de vocês é o que me mostra que esse trabalho vale a pena e me ajuda a criar conteúdo cada vez mais relevante para o que vocês precisam. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento certo. Clica no botão agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos continuar. Lição 5. Você não precisa ser escolhido para ter valor. Essa é provavelmente a lição mais importante de todas as 12.
E também a mais difícil de internalizar de verdade. Não só de entender racionalmente, não só de repetir como um mantra de autoajuda, mas de sentir no corpo, de viver no dia a dia, de deixar que ela mude genuinamente a forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. O seu valor não depende de ser escolhido. Nunca dependeu. E nunca vai depender. Isso vai contra tudo o que nossa cultura nos ensina desde criança. Vivemos numa sociedade que associa valor à aprovação de forma quase automática. Quanto mais pessoas te querem, mais você vale. Quanto mais alguém te escolhe, mais você é suficiente. Quanto mais likes, quanto mais seguidores, quanto mais conquistas externas visíveis, mais você importa. E quando alguém te rejeita, essa mesma cultura te diz de forma silenciosa, mas devastadora, que você falhou no teste mais fundamental. O teste de ser digno da escolha de alguém. Isso é uma mentira. Uma mentira bem embalada, bem distribuída, profundamente enraizada, mas uma mentira ainda assim. Epicteto, que nasceu escravo e nunca teve controle sobre as circunstâncias externas de sua vida, tornou-se o filósofo mais admirado e mais procurado de sua época. Imperadores e generais faziam questão de estudar com ele ou de estudar seus ensinamentos. Ele dizia que a liberdade verdadeira não está nas correntes que outros colocam em você, mas nas que você coloca em si mesmo quando associa seu valor ao que os outros pensam. O seu valor é intrínseco. Ele existe dentro de você independente de qualquer avaliação externa. A pessoa que te rejeitou não diminuiu o seu valor em nenhuma medida. Ela apenas demonstrou, com suas escolhas, que não tinha a capacidade, a maturidade emocional ou a disposição para reconhecer esse valor. E isso, por mais que doa, é um problema dela, não seu. Quando você começa a realmente viver a partir dessa verdade, quando ela deixa de ser uma frase bonita que você diz para si mesmo e se torna uma convicção real que guia suas escolhas, algo extraordinário acontece. Você para de implorar por espaço em vidas que não têm lugar para você. Para de se encolher e se diminuir para caber nas expectativas de alguém. Para de negociar sua dignidade em troca de migalhas de aprovação. E quando você para de fazer tudo isso, você começa a ocupar o espaço que sempre foi seu de direito. Com presença, com firmeza, com uma energia que as pessoas sentem antes mesmo de você abrir a boca. E quem um dia te rejeitou começa a perceber, tarde demais, o que escolheu abrir mão. Lição 6. A memória seletiva da saudade. Existe um fenômeno psicológico que acontece com quase toda pessoa que rejeita alguém e que os estoicos já entendiam de forma intuitiva muito antes da psicologia moderna existir. Quando a pessoa que te rejeitou começa a perceber de verdade a sua ausência, quando ela para de ter acesso fácil à sua atenção, à sua energia, à sua presença e começa a te ver evoluindo, crescendo, se tornando uma versão mais forte e mais inteira de si mesmo, ela começa a sofrer de uma ilusão poderosa e quase inevitável. Ela começa a lembrar apenas das partes boas. O cérebro humano tem uma tendência natural, quase cruel, de idealizar o que perdeu. O que tinha defeitos na presença se torna perfeito na memória. O que tinha limitações se torna especial na saudade. E quem te rejeitou, ao se deparar com sua ausência real e com a evidência da sua evolução, vai começar a construir uma versão romantizada de você dentro da cabeça dela. Vai lembrar dos momentos bons com uma clareza que não tinha enquanto você estava ali. Vai sentir falta de coisas específicas que nem valorizava direito quando as tinha. Vai começar a se perguntar em silêncio, talvez até com vergonha de admitir, se tomou a decisão certa. Mas atenção, porque essa lição tem dois lados igualmente importantes. O primeiro é entender que isso vai acontecer, não como um talvez, mas como uma probabilidade muito alta. O tempo e a sua evolução fazem esse trabalho por você, sem que você precise fazer absolutamente nada para isso além de focar em si mesmo. O segundo lado é mais delicado e mais importante. Você não pode estar disponível para ser descartado novamente quando essa saudade bater. Porque ela vai bater. E quando bater, ela vai chegar embalada em mensagens cuidadosas, em tentativas de reaproximação que parecem sinceras em
Eu errei, eu sinto sua falta, eu estava confuso. Você é diferente de todos os outros. E aí vem a pergunta que o estoicismo vai te ajudar a responder com a clareza que você merece. Isso é real? Ou é só a saudade da atenção que você dava, da segurança que você representava, da versão de você que ainda estava disponível? Sêneca escreveu que o tempo é o grande revelador de tudo, inclusive do valor real do que foi descartado. A lição aqui não é sobre vingança, não é sobre punir quem te rejeitou fazendo ela sentir falta. É sobre você entender que a vida tem uma forma muito mais eficiente e muito mais justa de fazer esse trabalho do que qualquer coisa que você poderia planejar. Seu trabalho é continuar evoluindo, o resto se resolve sozinho. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Lição 7. Cuide do seu corpo como se fosse sua mente. Existe uma conexão que os estoicos entendiam de forma intuitiva e que a ciência moderna confirma com cada vez mais evidências. O estado do seu corpo afeta diretamente o estado da sua mente. Marco Aurélio, mesmo como imperador, mantinha uma disciplina física rigorosa. Ele acordava cedo, se exercitava, controlava sua alimentação e priorizava o sono, não por vaidade, mas porque ele sabia que uma mente forte precisa de um corpo forte para habitar. Quando você passa por uma rejeição, uma das primeiras coisas que vai embora é o cuidado com o próprio corpo. Você para de dormir direito, começa a comer mal ou para de comer, abandona a academia, a caminhada, a rotina de movimento, fica horas deitado na cama rolando no celular, procurando qualquer coisa que distraia da dor. E cada um desses hábitos, por mais compreensíveis que sejam nesse momento de dor, amplifica exatamente o que você está tentando suportar. A 7ª lição estoica é: cuide do seu corpo como um ato de respeito por si mesmo, não como uma estratégia para ficar atraente para quem te rejeitou, não para aparecer na internet e mostrar que está bem, mas porque o seu corpo é o templo onde a sua mente vive, e se você quer uma mente capaz de processar a dor, de evoluir, de tomar decisões sábias e de construir uma vida que valha a pena, você precisa dar a ela um ambiente físico que sustente isso. Comece pequeno. Uma caminhada de 20 minutos, uma refeição preparada com cuidado, 8 horas de sono, uma rotina matinal simples que começa com você, não com o celular. Cada um desses atos é uma declaração silenciosa de que você se importa consigo mesmo. E quando você começa a se importar consigo mesmo de forma consistente, isso aparece na sua presença, na sua energia, no seu olhar. E isso, acredite, não passa despercebido por ninguém. Lição 8. Escolha suas companhias com sabedoria estoica. Sêneca escreveu uma das frases mais práticas e diretas de toda a filosofia estoica. Diz-me com quem andas e te direi quem serás. Isso não é um julgamento moral sobre as pessoas ao seu redor. É uma observação profunda sobre como os seres humanos funcionam. Nós somos criaturas profundamente influenciáveis. Absorvemos os padrões, as crenças, as energias e os comportamentos das pessoas com quem passamos mais tempo. E depois de uma rejeição, quando você está mais vulnerável do que em qualquer outro momento, as pessoas ao seu redor têm um poder desproporcional sobre a direção que sua recuperação vai tomar. Se você passa esse tempo com pessoas que ficam alimentando o ciclo de dor, que incentivam você a remoer o que aconteceu, que torcem para você ficar preso nessa história, você vai ficar. Mas se você busca, mesmo que seja difícil no começo, a companhia de pessoas que te inspiram, que vivem com propósito, que têm clareza sobre quem são, você começa a absorver esses padrões também.
A 8ª lição é sobre cuidar do seu ambiente humano com a mesma consciência que você cuida do seu corpo e da sua mente. Isso não significa abandonar todos os seus amigos. Significa ser honesto sobre quais relações te elevam e quais te mantêm estagnado. Significa buscar ativamente pessoas que já passaram pelo que você está passando e que saíram do outro lado mais fortes e mais inteiros. Significa, às vezes, passar mais tempo consigo mesmo do que com pessoas que não têm capacidade de te oferecer o que você precisa agora. O estoicismo não é uma filosofia de isolamento, pelo contrário, os estoicos valorizavam profundamente as relações humanas. Mas eles insistiam que essas relações deveriam ser baseadas em virtude, em reciprocidade e em crescimento mútuo. Avalie as suas. Fique com quem te ajuda a ser melhor. E gentilmente, mas com firmeza, crie distância do que te mantém pequeno. Se você chegou até aqui, você já está na parte final desse vídeo e eu preciso te dizer uma coisa. O fato de você ter ficado até aqui mostra que você está comprometido com a sua própria evolução. Isso já te separa da maioria. Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. É gratuito e garante que você vai receber todo o conteúdo novo em primeira mão. Agora vamos para as últimas e mais poderosas lições. Lição 9. A arte de não depender da aprovação de ninguém. Essa é uma das lições mais libertadoras e também uma das mais difíceis de praticar de verdade. Porque fomos criados numa sociedade que nos treinou desde cedo a buscar aprovação. A aprovação dos pais, dos professores, dos amigos, dos parceiros. E quando você passa a vida inteira buscando essa aprovação externa, você inevitavelmente se torna frágil diante de qualquer rejeição, porque quem tem seu valor atrelado à aprovação dos outros vai sempre ser refém das escolhas alheias. Epicteto, que passou sua vida inteira sob a autoridade de um dono, aprendeu que a única liberdade verdadeira está em não precisar da aprovação de ninguém para saber quem você é. Ele dizia que a opinião dos outros sobre você não é algo que está em seu poder, mas a sua opinião sobre você mesmo, essa sim está completamente em suas mãos. Desenvolver independência emocional não acontece da noite para o dia. É um processo que exige prática constante e honestidade brutal consigo mesmo. Começa com pequenas escolhas diárias. Tomar uma decisão baseada no que você realmente acredita, não no que vai impressionar alguém. Agir de forma alinhada com seus valores, mesmo quando ninguém está olhando. Aprender a se sentir bem consigo mesmo sem precisar que ninguém valide isso. E conforme você vai construindo essa independência emocional, tijolo por tijolo, você percebe que as rejeições começam a doer menos. Não porque você ficou insensível, mas porque seu senso de valor não está mais localizado fora de você, está dentro. E o que está dentro não pode ser tirado por ninguém. Quando a pessoa que te rejeitou percebe que você realmente não precisa mais da aprovação dela para se sentir inteiro, algo muda nela. Mas o mais importante é que algo já terá mudado em você para sempre. Lição 10. Pratique a visualização negativa para fortalecer a gratidão. Essa é uma das técnicas estoicas mais contraintuitivas e ao mesmo tempo mais poderosas que existem. Os estoicos praticavam o que chamavam de premeditatio malorum, a meditação sobre os males. Isso significa que regularmente eles se sentavam e imaginavam perder tudo o que tinham. As pessoas que amavam, a saúde, os bens, a reputação. Não para se torturar, mas para desenvolver gratidão genuína pelo que tinham enquanto ainda tinham. E para se preparar emocionalmente para as inevitáveis perdas da vida. Aplicado à rejeição, essa prática tem um poder imenso. Ao invés de ficar em loop pensando em como seria bom se a rejeição não tivesse acontecido, você pratica o exercício oposto. Você se pergunta o que teria perdido se essa relação tivesse continuado. Que partes de você teriam continuado sendo suprimidas? Que outros caminhos você nunca teria explorado? Que versão de você mesmo nunca teria emergido? A 10ª lição estoica é que a perda que você está lamentando pode ter te poupado de perdas muito maiores que você ainda não consegue ver. E além disso, a visualização negativa te ajuda a valorizar o que você ainda tem. Sua saúde, sua mente, suas amizades verdadeiras, suas capacidades, seu potencial. A rejeição tende a fazer um zoom tão grande na dor
que você esquece tudo o mais que existe na sua vida. A prática estoica de contemplar o que você tem e reconhecer que poderia perder a qualquer momento é um antídoto poderoso para esse zoom distorcido. Quando você começa a olhar para a sua vida com gratidão real, não a gratidão de fachada que a gente posta nas redes sociais, mas a gratidão que você sente na quietude, quando percebe que ainda está aqui, ainda está inteiro, ainda tem tudo o que precisa para construir algo extraordinário, você libera uma energia que nenhuma rejeição consegue suprimir. Estamos chegando perto do final e eu quero te fazer um desafio. Escolhe uma das lições que você ouviu até agora e aplica ela ainda hoje, não amanhã. Hoje. Escreve nos comentários qual você escolheu. Isso cria um compromisso real e me ajuda a saber quais lições estão ressoando mais com vocês. Agora as duas últimas lições, que eu reservei por último porque são as mais transformadoras de todas. Lição 11. Construa uma vida tão rica que a rejeição vire detalhe. Existe um momento na jornada de quem passa por uma rejeição profunda, em que algo muda de forma definitiva. Não é um momento dramático. Na maioria das vezes é silencioso. É quando você está tão absorvido construindo a sua vida, tão engajado com seus projetos, seus sonhos, suas relações verdadeiras, seu crescimento pessoal, que de repente percebe que passou um dia inteiro sem pensar na pessoa que te rejeitou. E então passa uma semana, e depois um mês. E quando você finalmente se lembra, percebe que não dói mais da mesma forma. Isso não é esquecimento, é perspectiva. É o resultado natural de você ter preenchido o espaço que a rejeição deixou com coisas que realmente importam. Marco Aurélio dizia que a melhor resposta para qualquer adversidade é construir algo que valha a pena. Não falar sobre construir. Não planejar construir. Construir, agir, criar, avançar. A 11ª lição é um convite para você parar de esperar a dor passar para começar a viver, e começar a viver de uma forma tão intensa e tão alinhada com quem você realmente é, que a dor vai passar por consequência. Que projetos você estava adiando? Que sonhos você colocou de lado por causa dessa relação? Que versão de você mesmo você estava escondendo para não assustar, para não ser demais, para se encaixar melhor na visão que alguém tinha de você? É hora de tirar tudo isso da gaveta. É hora de ser exatamente quem você é, sem edição, sem pedido de desculpas, sem medo de ser grande demais para os olhos de quem não soube te enxergar. Quando você constrói uma vida rica em propósito, em conexões reais, em realizações que fazem você se orgulhar, a rejeição vai se tornando progressivamente menor no quadro geral. Não porque você fingiu que não importou, mas porque você criou algo que importa muito mais. Lição 12. A paz que ninguém pode tirar de você. A última e mais profunda lição estoica sobre rejeição não é sobre fazer o outro sofrer. Não é sobre provar nada para ninguém. Não é sobre ser visto, sobre ser desejado, sobre ser reconhecido. É sobre algo muito mais fundamental do que tudo isso. É sobre encontrar dentro de si mesmo uma paz que nenhum evento externo, nenhuma rejeição, nenhuma perda, nenhuma decepção consiga destruir. Marco Aurélio chamava isso de a cidadela interior. Um lugar dentro de você tão sólido, tão construído sobre valores reais e autoconhecimento genuíno, que as tempestades do mundo lá fora podem rugir com toda a força que tem, sem conseguir abalar o que está dentro. Essa cidadela não é construída em um dia. Ela é erguida tijolo por tijolo, através de cada escolha consciente que você faz, de cada vez que você escolhe a dignidade em vez da reação impulsiva, de cada vez que você olha para dentro em vez de procurar validação fora. A paz que o estoicismo oferece não é a paz de quem não sente nada. É a paz de quem sente tudo. Processa com honestidade e ainda assim escolhe seguir em frente com integridade. É a paz de quem sabe que, independente do que qualquer pessoa escolha fazer ou deixar de fazer, você permanece inteiro. Você permanece você. E essa versão de você, inteira, sólida, em paz consigo mesma, é exatamente o que deixa quem te rejeitou sem paz. Não porque você está se vingando, não porque você está fazendo joguinho, mas porque há algo na presença de uma pessoa verdadeiramente em paz consigo mesma que é impossível de ignorar, que é impossível de esquecer,
que faz todo o resto parecer pequeno. Você tem capacidade de chegar a esse lugar. Não amanhã, não quando a dor passar, mas começando agora, com a próxima escolha que você fizer. E essa escolha, essa primeira escolha consciente em direção à sua própria paz, é onde tudo começa. Você chegou ao final das 12 lições estoicas que deixam quem te rejeitou sem paz. E eu preciso que você entenda uma coisa antes de fechar esse vídeo. O objetivo de tudo que você ouviu hoje não é fazer alguém sofrer, é fazer você florescer. É você se tornar tão completo, tão inteiro, tão alinhado com quem você realmente é, que qualquer rejeição do passado se torna apenas um capítulo da história que te trouxe até aqui. O estoicismo não é uma filosofia de frieza ou de vingança. É uma filosofia de dignidade, de autoconhecimento e de liberdade interior. E quando você começa a viver por esses princípios, você não apenas supera a rejeição, você a transforma. Você pega aquela dor e faz dela um material de construção da melhor versão de si mesmo. As 12 lições que você ouviu hoje são um mapa, mas o mapa não é a jornada. A jornada começa quando você fecha esse vídeo e faz a primeira escolha diferente. Quando você escolhe o silêncio em vez da reação. Quando você escolhe cuidar de si mesmo em vez de implorar por atenção. Quando você escolhe construir em vez de lamentar. Quando você escolhe a paz em vez da vingança. Cada uma dessas escolhas é um passo em direção à versão de você que ninguém mais vai conseguir ignorar, nem rejeitar, nem deixar de respeitar. Você merece isso. Você sempre mereceu. E agora é hora de viver de acordo com esse merecimento. Comece hoje. Comece agora. A sua melhor versão está esperando por você do outro lado dessas escolhas. Se esse vídeo tocou em algo real dentro de você, eu te peço 3 coisas simples. Deixa o like, escreve nos comentários qual das 12 lições foi a mais poderosa para você hoje e se inscreve no canal se ainda não fez isso. Cada semana tem conteúdo novo sobre estoicismo, autoconhecimento e como construir uma mente forte diante das adversidades da vida. Até o próximo vídeo. Cuida de você.